fiz na semana passada a lancheira da minha filha, a lancheirinha térmica pra ir pra escola. E aí eu compartilhei a foto na fanpage, compartilhei lá no Instagram. E as meninas amaram, teve uma boa repercussão. Eu fiquei muito feliz com o sucesso que fez essa peça. E elas pediram passo a passo. E claro que eu vou atender aos pedidos de vocês. Vocês vão aprender que a partir de um modelo, a partir de você aprender a confecção de uma peça, como que ela é modelada, como a gente chega nas medidas, dali você vai poder reinventar, recriar diversos outros modelos. Então é para vocês se jogarem, tem que testar e aprender e ter resultados lindos. Sejam bem-vindas, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Lohane do Lohane Atelier e hoje eu vim com uma aula muito especial para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tô atendendo pedidos, é uma peça que fez muito sucesso. Vira e mexe, vocês me perguntam: Fê, cadê o molde? Cadê as medidas? Algumas aulas, não todas, mas algumas, eu coloco o documento com molde e medida e esse documento fica lá nos arquivos desse grupo. Para participar, meninas, é só colocar lá em pesquisar no Facebook Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier. Vocês vão encontrar o grupo, pede para participar, espera um pouquinho, porque eu não entro assim de hora em hora, de minuto em minuto para fazer a aprovação dos novos participantes. Então demora só um tiquinho, às vezes eu entro à tarde, às vezes eu entro de manhã, mas vocês logo entram lá no grupo e vão ter acesso lá aos arquivos do grupo. Essa peça ela não está finalizada, eu vou finalizar ela, mas eu quis trazer desse jeitinho, sem finalizar, que a gente vai precisar ver como que ela é feita essa peça, como que eu cheguei nessas medidas, né? Tintim por tintim, vocês vão entender tudo certinho. Essa peça nasceu a partir da bolsa Ana, então eu fiz aquela bolsa que é maiorzona, né? Ela tem um tamanho bem maior do que essa aqui, e a partir dela eu falei, peraí, vamos lá, vamos brincar com esse passo a passo, brincar com esse modo de confeccionar, de modelar, e vamos então diminuir. Do mesmo jeito que eu poderia aumentar, eu diminuí para poder fazer essa lancheirinha. Só que ela tem algumas diferenças, porque eu tô trabalhando com um material diferenciado, um material sintético, que é lá da minha parceira, da Personal Art. E olha só, meninas, que coisa mais linda. Eu tô apaixonada, tô encantada. Não é à toa que tantas colegas amam de paixão e são viciadas no sintético couro doll. A primeira vez que eu tô utilizando, eu amei. Meninas, que delícia que é costurar esse sintético. No site vocês vão encontrar como sintético couro doll pink. Ele é 08, olha só que belezinha. Eu fiz aqui toda essa parte lateral, esse suporte para alça transversal, alcinha de mão, os detalhes. Ó, ela tá desmontada, falei pra vocês? E ela tem um fechamento diferente. O fechamento dessa lancheira, como nós vamos trabalhar com algo que é térmico, que precisa manter lá dentro tudo bonitinho, então eu quis fazer aqui um canal de zíper que é todo fechadinho, tá vendo? Comprem, meninas, comprem os materiais da Personal, vocês não vão se arrepender. Eu estou encantada com todos eles. E não esqueçam que tem o meu cupom de desconto, tá? Mimo da Fê. Podem usar o cupom de desconto que eu fico imensamente agradecida. Eu usei aqui tecido tricoline, tá? Esse aqui é o sintético couro doll pink. Olha só que coisa mais linda. Muito gostoso de costurar, viu? Não tive nenhuma dificuldade na máquina industrial que eu tô utilizando com agulha 14. E na máquina doméstica ele também vai costurar tranquilamente, porque ele é 0,8 a espessura dele. Tá? E minha parceira Costumac também, hein, meninas? Se vocês precisarem de máquina de costura, acessórios, procurem, porque ó, é show de bola, atendimento 10. E também pode utilizar a minha indicação. Na compra de máquina de costura com a minha indicação tem presente especial, tá? Me avisa. A primeira coisa que eu vou definir vai ser a altura e o comprimento dessa minha peça. Eu decidi que essa peça teria os 21 de altura e 21 de comprimento. Também nesse momento nós precisamos saber se você vai querer o seu cantinho que seja arredondado, se vai ser um cantinho quadradinho. Tudo isso precisa definir. A primeira coisa que eu preparo é essa parte da frente e a parte das costas, para depois partir para a segunda etapa, que é essa parte da lateral, do folhe da nossa peça. Ok? Então, eu decidi que seria então com aqueles 21 de altura e 21 de largura. Entretanto, eu decidi fazer aqui separado essa faixa, tá vendo? Por quê? Até na questão de facilitar para quem costura com a máquina doméstica.
Porque a minha alça tá embutida aqui nessa faixa. Ao invés de eu colocar a alça aqui na parte superior e depois ter que costurar ela com diversas outras camadas juntas, eu preferi embutir ela aqui nessa parte do corpo da minha peça. Olha lá, tá vendo? Aqui dentro, a mesma coisa aqui nas costas, tá? Então, você vai decidir qual vai ser a altura que vai ficar bonita essa faixinha. Poderia ser menor, poderia ser um pouquinho maior, tá bom? Eu decidi que eu queria aqui aproximadamente, olha lá, 4 centímetros, tá? Deixei com 4 centímetros. Tudo isso daqui que eu tô falando pra vocês são medidas finais. 21 menos 4, olha lá, 17 centímetros. Que é essa parte aqui com o tecido estampado. Então, retomando o total da altura 21 centímetros, decidi fazer uma faixinha de 4 centímetros, restou 17 centímetros. Quando eu somar essas duas, precisa daquela altura desejada de 21 centímetros. Aqui na parte frontal, é um pouquinho parecido, mas não é tão parecido porque a gente vai colocar aqui o zíper. Então, eu não utilizei esse total de altura de 17 centímetros. Por quê? O zíper, ele vai acrescentar mais 1 centímetro, 1,5 centímetros aproximadamente, tá bom? Então, essa altura aqui vai ser um pouquinho menor desse meu tecido. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, inclusive, o forrinho, ele tá todo forradinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse forro que eu tô utilizando, tanto aqui nessa parte do bolso, como também aqui dentro da lancheira, olha só, tá vendo? É o nylon 2R, meninas. Eu não conhecia ainda o nylon 2R e eu amei trabalhar com o nylon 2R. É muito gostoso também de costurar ele. Aqui eu tô utilizando a manta térmica, mas como eu disse pra vocês, vocês podem fazer sem a manta térmica, tá bom? Olha só, ao invés daqueles 17 centímetros, aqui tem 16 centímetros, tá vendo? 16 centímetros, sem a margem de costura. Depois a gente vai acrescentar a margem de costura. Eu tenho uma costura aqui de emenda entre o material sintético, que é o doll, e entre esse tecidinho de algodão. Esse tecido de algodão tá estruturado com TNT, tá bom? Então, entre esses dois aqui, eu preciso acrescentar uma margem de costura para cada um. No meu caso, meio centímetro. Então aqui eu somei meio centímetro e aqui mais meio centímetro. Aqui em cima, olha só, tá vendo? Eu decidi fazer esse tipo de acabamento aqui na parte superior. Eu usei a cola de contato para dobrar e depois fiz a mesma coisa aqui com a parte interna e para finalizar eu vou encaixar essa dentro dessa e depois vou passar uma costura por fora. Então, para fazer essa margem de costura, eu acrescentei 0,75 centímetros. Eu acho que meio centímetro é muito pouco para fazer essa dobrinha, então eu fiz com 0,75. Você pode fazer com 1 centímetro também, fica a critério do que você também achar mais viável. Olha só, a cola de contato que eu também recebi lá da Personal Art, meninas, é essa cola de contato da Tech Bond, que ela vem nessa bisnaguinha, muito gostosa de aplicar, ela não é tão líquida, ela é um pouquinho mais espessa, então a gente consegue espalhar ela com esse biquinho e aplicando ela aos poucos, porque eu já utilizei outras que conforme a gente baixava assim, ó, caía tudo, e olha que tá quente aqui, ó, tá vendo? Mesmo assim, ela não tá caindo, consegue controlar bem. Outra coisa que eu gostei muito nessa cola, meninas, e eu vou ser bem franca com vocês sabem que eu tenho uma super mega rinite. Eu utilizei ela aqui dentro do ateliê, normal, não forçou o nariz, não espirrou, nada. Ela é sem toluol e o cheirinho dela é bem fraco. Tem um leve cheirinho, mas é uma coisa bem fraca que logo passa. Não atacou a minha rinite. Aqueles 4 centímetros, a gente soma meio centímetro e depois soma mais 0,75. Aqui nessa parte inferior, meninas, que eu tinha definido que teria os 17 centímetros, eu somo meio centímetro aqui para esta parte onde tá a costura. Todos esses materiais vocês encontram lá na Personal Art, com exceção dos materiais de tecido, que eles não trabalham com um tricoline, né, meninas? Então, olha só, o vivo, tá vendo o nosso vivo? É esse aqui, o vivo de plástico, aquele vivo pronto que eu utilizei na peça. Eu gosto bastante de trabalhar com esse vivo, que ele dá uma boa estrutura na peça. Por mais que a gente faça uma peça, ó, tá vendo?
é um material macio, eu não coloquei nada aqui junto com o doll, tá? Somente o doll. E mesmo assim, colocando o vivo, tá vendo como ela fica estruturada? Ela fica em pezinha sozinha, tá bom? Então o que a gente precisa ter em mente? Qual que é a margem de costura desse vivo para eu poder acrescentar na minha peça? Então, ó, da extremidade até pertinho da lombada, a gente vai ter aproximadamente 0,75 centímetros. Ok? Então eu preciso acrescentar aqui nessa parte inferior e também nas laterais o 0,75, ok? Porque a gente vai acrescentar o vivo. Se você acrescentar só meio centímetro, na hora de costurar e quando a peça ficar pronta, você vai perceber que a sua peça vai ficar com meio centímetro a menos. O que nós vamos fazer aqui? Os cantinhos arredondados. E para isso, meninas, eu utilizei essa régua aqui, que é a régua que tem lá na Personal Art da Dani Delinsky, que tem os cantinhos arredondados e também tem os cantinhos de caixinha de leite, cantinhos chanfrados, tá? Eu utilizei essa parte aqui arredondada, que é menorzinha. Apoia aqui bem direitinho os cantinhos no seu molde e traça, depois corta. O que seria interessante? Vocês fazerem um molde num papel mais grosso ou então num TNT 150 para já ter em mãos esse molde para as próximas vezes. Eu preparo toda essa parte que é da frente, preparo toda a parte que é das costas, coloco o vivo. Depois que eu colocar o vivo, eu vou tirar a medida de toda essa volta. Coloco a minha fita métrica bem bonitinha, juntinha assim com a extremidade da peça. Vou colocando a fita métrica, segurando com os clips, fazendo o contorno todo bonitinho para eu ter a medida final. Tirem a medida de toda a volta. Feito isso, vocês vão definir qual vai ser a profundidade da sua peça. Qual vai ser essa profundidade? E aí vai poder variar, né? Depende de que tipo de lancheirinha que você quer fazer, se é para adulto, se é para criança. Quanto tempo essa criança vai ficar na escola? Às vezes precisa levar mais lanche, né? Só um lanchinho não é o suficiente. Olha lá, essa minha aqui tá com um tamanho final de 10 centímetros. A profundidade dela tá com 10 centímetros. Então o que eu fiz? Lembra que a gente precisa acrescentar a margem de costura de acordo com o material que nós estamos usando. Nesse caso eu estou usando o vivo, eu acrescento 0,75 de um lado e 0,75 do outro lado, ou seja, 11,5. O total de largura é 11,5. Aqui eu defini que eu faria esse corte, e isso aqui é opcional também, tá, meninas? Ó, esse corte tá com a distância de 6,5 a partir dessa extremidade, esse corte. Então, na hora que eu fui cortar ele, eu precisei acrescentar meio centímetro aqui e 0,75 para essa dobra, para esse virado aqui da parte superior, ok? Então, ó, lembra que a gente tirou toda a medida da volta. Dessa medida da volta, eu vou descontar 6,5, que é essa minha altura aqui, desse detalhe onde está o suporte da alça. Desconto 6,5 de um lado e 6,5 do outro lado também. Aí eu vou chegar nessa medida aqui, ó, dessa parte inferior desse material sintético da volta. E depois de descontar, a gente vai descontar e acrescentar, porque a gente desconta esses recortes, sempre que tiver recorte, desconta o recorte, mas acrescenta a margem de costura de meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro. Como eu vou fazer esse acabamento com virado, eu vou encaixar essa parte interna dentro da parte externa, não é? Já tá prontinho, eu vou encaixar e depois eu vou passar a costura em toda a volta. O que eu fiz? Eu descontei 1 centímetro, tanto na altura quanto na largura, tá bom? Então, ao invés de utilizar como base aqueles 23 centímetros que eu cortei, lá naquela lá eu cortei 23 centímetros de largura. Nessa aqui eu cortei 22 centímetros. Então, todas as medidas eu vou tirar 1 centímetro, tá? Tirei 1 centímetro aqui nessa largura. Nessa largura também eu cortei com 10, ao invés de cortar com 11 centímetros, tá bom? Porque eu quero que essa peça encaixe lá na minha peça, na parte externa, não fica aquele bololô lá dentro. Por isso que eu cortei 1 centímetrozinho menor, tá bom? Como que eu vou pensar nessa parte interna? Bom, eu pensei que eu preciso colocar aqui algo para separar o meu zíper, essa fechamento de zíper tem que ficar separado do restante do corpo. Então, eu tenho aqui uma faixa
de acabamento nessa parte superior, tá vendo? Essa faixinha aqui de acabamento, que eu tô utilizando o doll, sintético doll, ela tá aqui pra poder separar. Eu não quero que o meu zíper fique logo de cara aqui na bolsa. Poderia ser assim, ó, poderia já ser a bolsa desse jeitinho, tá vendo? Já direto com o zíper. Mas eu não quis, eu quis colocar esse colarinho, né? Assim que chama essa parte aqui, esse acabamento, esse colarinho. Isso aqui, nós vamos também definir qual que é o tamanho que você quer desse colarinho. Nesse meu caso, olha só, eu tô deixando aqui pra fora aproximadamente, eu falo assim aproximadamente, meninas, porque como eu falei pra vocês, tudo depende muito do material que vocês estão usando, da margem de costura, da máquina. Então aqui eu deixei aproximadamente 3 centímetros. Só que desses 3 centímetros, eu preciso acrescentar aquele 0,75 para fazer o virado e meio centímetro da costura. Tá vendo? Tem uma costura aqui, ó, meio centímetro dessa costura. Então, 3 mais meio, 3,5 mais 0,75, aproximadamente 4,25 centímetros a altura desse colarinho que tá aqui acima do nosso zíper. Lembra que o comprimento lá na peça externa era um 23? Aqui são 22. Então, ó, por 22. Aqui na lateral, mesma coisa. E qual que é a profundidade? É 1 centímetro a menos do que a parte externa. Então, são 10 centímetros. E a mesma coisa aqui. Então, vou fazer dois cortes para lateral e um corte para frente, um corte para as costas, ok? Que é a parte do colarinho. O que eu faço com esse canal de zíper? Eu preciso levar em conta a profundidade desse recorte e eu preciso levar em conta também o comprimento desse recorte. Aqui, ó, tá vendo? O zíper tá aplicado aqui bem no meio da profundidade, ó. Profundidade de 10, o zíper tá aqui no meio. O que eu faço? Eu pego aqueles 10 centímetros de profundidade e divido por 2. 5 para um lado, 5 para o outro. Essa conta, meninas, já dá direitinho. Porque o zíper, a gente vai fazer a aplicação dele, então, por mais que a gente vai perder na hora da margem de costura, a gente vai ganhar com o tamanho do zíper, ok? Então, a gente vai perder na hora que costurar o sintético com o zíper, o sintético vai ficar menor, só que, em consequência, o zíper vai acrescentar material para essa nossa profundidade. No final, a gente vai precisar até refilar. Vai refilar 0,25 um pouquinho aqui, 0,25 aqui, para poder deixar com 10 centímetros. Vocês vão ver. Porque depois que a gente junta todo esse material sintético, que ó, sintético aqui na parte externa e lá dentro também eu coloquei o sintético, o doll. Então, na hora que a gente junta, ele vai ficar um pouquinho maior do que 10 centímetros. Mas aí a gente refila. É melhor, lembra? É melhor sobrar um pouquinho e consertar do que ficar menor e a gente perder a peça. Tá bom? Então, para esse canalzinho do zíper, eu cortei 4 vezes o material sintético, porque eu usei 2 vezes aqui fora e 2 vezes aqui dentro. Eu poderia ter utilizado esse nylon também. Cortei 4 vezes para o canal de zíper, 5 centímetros, que é aquela largura, e por 22 centímetros, que é o comprimento. Então, vamos lá. Vamos agora para essa parte inferior, que eu tô usando manta térmica. E aqui dentro eu tô usando o nylon 2R como forro. Você encontra na Personal Art também zíper, cursor, manta térmica. E você pode utilizar o meu cupom de desconto Mimo da Fê. Lembra que a gente tinha aquela altura? Qual que era a altura definida? Lá na parte externa, a gente definiu que a altura total era 23. Então aqui na parte interna eu tirei 1 centímetro porque eu quero que ela encaixe bem bonitinha. Você faz então com 22 o total. Só que desses 22, nós vamos retirar esses 3 centímetros, não é? Que é a medida do meu colarinho. Aqui, essa altura é 19,5, tanto no etaflon como também aqui nesse outro corte. E a largura, aqueles mesmos 22 centímetros. Arredonda o cantinho da mesma forma que nós fizemos com a parte externa, tá? E aqui nessa parte lateral, no fole, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar a minha fita métrica, os meus clips e medir toda essa volta. E a largura, lembra que eu tirei 1 centímetro em relação à parte externa? Então, em vez de 11, essa parte da largura vão ser 10 centímetros. Hoje vocês estão aprendendo, estão vendo como que eu fiz para chegar na medida. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou mostrar o passo a passo para vocês dessa lancheira térmica cheia de detalhes, com um monte de dica. Não percam! Então, ó,
Beijos pra vocês, muitíssimo obrigada por todo o carinho, muito obrigada pela companhia, foi muito bom, amei estar aqui junto com vocês, uma delícia mais uma vez. Inscrevam-se, compartilhem, chamem as amigas pra curtir, tá bom? Eu fico muito feliz. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, excelente semana e até mais.